Por essa razão, vamos chamar os nossos amigos apresentadores e especialistas em economia, Luiz Arthur Nogueira e Samidana. Com vocês, amigos. Vamos lá. Boa tarde, Caniato. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Mais um mercado financeiro começando. Agora são 2h40 da tarde. Luiz, temos boas novas ou não sobre a FMI? Acho que não, né? Infelizmente não, Sami. O FMI que começa hoje a sua reunião de primavera com projeções ruins para a economia de uma forma geral. O FMI constatou que haverá uma desaceleração da economia global nos próximos anos por conta do endividamento recorde de empresas e da população em função da pandemia. Ao projetar a média para os próximos 3 anos, o fundo afirma que países de economia em desenvolvimento podem perder 0,9 ponto percentual do produto, enquanto os emergentes devem desacelerar um pouco mais do que os países ricos, ou seja, 1,3 ponto percentual, segundo o relatório divulgado hoje pelo fundo. Além disso, outro alerta: a dívida pública aumentou porque, claro, diante da pandemia, os governos tiveram de emitir títulos para cobrir os seus déficits orçamentários. Segundo o documento, a razão média entre a dívida pública e em relação ao PIB subiu para um recorde de 67% neste ano. Lembrando ainda, Sami, que o Banco Mundial reduziu hoje a projeção média de crescimento do mundo inteiro de 4,1% para 3,2%, por conta principalmente da inflação, que está muito alta, obrigando os bancos centrais a subirem juros, e claro que a guerra da Rússia na Ucrânia só piorou esse cenário. Vale dizer aí duas coisas, né? Primeiro, que a gente vê que é um fenômeno global. Ainda assim, o Brasil não deve ir bem, a gente deve ficar abaixo da média mundial e abaixo dos emergentes. Outro comentário é sobre a dívida pública. Muita gente pega a dívida pública brasileira e compara com a dívida americana, com a dívida japonesa ou de outros países ricos. Tem um problema nisso, a taxa de juros. Enquanto a taxa de juros aqui deve bater 14, nos Estados Unidos bate 2, no Japão é negativa. Então não é só quanto você deve, e sim a qualidade da dívida. Então tem que tomar muito cuidado, a gente sempre compara emergente com emergente, né? Aí claro que você tem que selecionar para não pegar países muito pequenos e que não sejam, não façam frente ao Brasil. Bom, outro dado que saiu hoje, vamos repercutir aqui, foi o IGP-10. O IGP-10 é divulgado pela FGV e ele calcula a inflação do dia 11 do mês anterior, então de 11 de março até dia 10 de abril. Primeiro indicador de inflação sobre abril e veio alto, veio em 2,48%. O mercado esperava 2,2%, então veio acima das expectativas. No mês anterior, né, antes desse 2,48%, o registrado foi de 1,18%. E a gente tem, acho que a gente tem o gráfico aí, vou pedir para colocarem na tela, então a gente pode ver aí como subiu. Né? Então a gente, desde março do ano passado, ele não vinha tão alto. Claro, alta de combustíveis. Mas, mesmo expurgando o combustível, ou seja, a FGV falou assim, vamos fingir que o combustível não aumentou tanto. Não aumentou tanto, vamos tirar os combustíveis. Mesmo assim, o índice viria em 1,8%, o que mostra um pouco de inflação inercial, que é o seguinte, já que subiu o combustível, eu vou subir também meus serviços. Já que está tudo mais caro, eu também vou cobrar mais. Então é aquela inflação que leva à inflação. Por curiosidade, a série histórica começou em 94 e é o maior índice para a série histórica, para abril, né, desde o início, ou seja, desde o que mudou a moeda. Ou seja, Luiz, a última vez que a gente teve um abril tão alto, a moeda não era o real, era o cruzeiro real. Eu não sei se a gente tem o gráfico de abril, é surpreendente esse gráfico. De qualquer forma, a gente vai mostrar o de 12 meses aqui, que a gente mostra que em 12 meses, vocês podem ver que caiu, né? Chegou a cair, estava caindo, bateu em março o acumulado em 14,6 e agora subiu para 15,6. O pico aconteceu em junho do ano passado a 36,9%. Vale ressaltar, Sami, que esse dado da Fundação Getúlio Vargas, ele tem como característica 60% de peso para o atacado,
30% de índice de preços ao consumidor e 10% da construção civil. Então não é exatamente a inflação do consumidor, mas de alguma forma acaba se refletindo depois no nosso bolso. Agora, me surpreende negativamente, Sami, não sei se você concorda, é de que apesar da queda forte do dólar nas últimas semanas, isso não está se refletindo nesse índice, muito pouco. Na verdade já foi dissipado um pouco no mês passado e a gente vê aí a questão dos combustíveis. Mas, de fato, esse índice não é o índice do consumidor. A gente vai ter o próximo índice, aí sim é mais próximo do consumidor, é o IPCA 15, né? Que a gente deve ter a divulgação em breve. Exato. Bom, e com uma inflação tão alta, não resta dúvida que na próxima reunião do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, agora no mês de maio, haverá mais uma alta de 1 ponto percentual na Selic. A dúvida é quantas altas virão depois desta elevação dos juros, porque o Sami até abriu aqui falando em 14%. Você está imaginando que vai chegar em 14%, é isso? Eu estou imaginando que vai chegar em 14%, na verdade, não só eu, como as curvas de juros. Então, quando você olha no mercado, a quanto está sendo negociado os juros futuros, já está acima de 14%, na verdade. No período está 14,25%. Agora, todo mundo e toda a fala do Banco Central era direcionada da seguinte forma: a inflação chegaria ao máximo em abril e depois cairia, né? Não deflação, mas subiria a taxas menores, né? Então a gente viu que os preços aumentaram, pelo menos pelo IGP 10, 2,5%. Então, aumentaria, mas seria menor. Vamos ver, tá todo mundo assustado, não é um problema só brasileiro, no mundo inteiro. Estados Unidos preocupa muito, na China preocupa muito, né? Porque a China, inclusive, teve lockdowns, tudo, e aí, inflação com lockdown, estão até pensando em estímulos na economia por lá. Exatamente. São muitas notícias ruins que refletem neste momento na Bolsa de Valores global. Vamos olhar agora os principais números. Reparem que, olha só, no mercado americano em queda de 0,24%, S&P 500 0,30%, Bolsa Eletrônica Nasdaq 0,62%. O índice Bovespa aqui também em queda de 0,30%, mercado decepcionado não só com essa previsão de crescimento menor do mundo inteiro, mas também por conta dessa inflação que veio acima das expectativas, como destacou o Sami Dana. Na Europa, as bolsas fecharam antes dessa revisão para baixo do Banco Mundial, então ainda havia um certo otimismo por lá. Em Frankfurt, alta de 0,62%, Reino Unido 0,47%, Paris 0,72%, em Madrid 0,94%. E na Ásia, comportamentos mistos, tivemos queda em Xangai 0,49%, em Tóquio 1,08%, já em Hong Kong uma elevação de 0,67%. E as moedas, Sami? Olha, antes de falar das moedas, eu queria só comentar do Ibovespa. O Ibovespa hoje foi o primeiro dia de negociação da Petrobras depois da nomeação do novo presidente. O petróleo sobe no mundo, né? O Brent está subindo e aqui as ações estão caindo. A Vale do Rio Doce, também o minério de ferro sobe e a Vale cai. E aí está muito ligado à China, né? Lockdown, talvez a economia por lá não vá tão bem. Mas vamos falar de moedas. Como a inflação veio alta, muita gente imagina que essa taxa de juros brasileira vai chegar a 14, 14,25%, que é o meu caso. Então isso atrai recursos, né? Atrai dólares e a gente vê o real se fortalecendo. Temos moedas na tela, por gentileza. Então nesse momento o dólar cai bem, cai 0,81% aos R$ 4,66. O euro, mesmo sentido, né? Juros mais altos por aqui, cai 1,09 aos R$ 5,02. E o Bitcoin, ele sobe nesse momento 0,84. Mas a gente tem que lembrar que há 3 semanas ele bateu 48 mil dólares. E agora ele está próximo de 40 mil. As razões que falam, juros americanos devem subir. Então, gente saindo do Bitcoin para aproveitar juros americanos. E tem gente que fala que tem uma questão do imposto de renda. O imposto de renda lá, você fecha a janela lá por 15 de abril. Então, muita gente acabou vendendo para se desfazer da posição, para não declarar no imposto e depois recompõe. Vamos ver. Tem muitas teses sobre o Bitcoin, Luiz. Muito bem. E o Twitter, Sami? Twitter, vocês lembram na semana passada, né, que o CEO da Tesla, o Elon Musk, propôs a compra do Twitter com um pagamento de $54,20 por ação.
A negociação colocaria o valuation, né, o valor do Twitter, em uma avaliação de 43 bilhões de dólares. Em resposta à postura do magnata, a rede social anunciou uma medida de direitos dos acionistas de duração limitada, conhecida como pílula venenosa, que é projetada para reduzir a probabilidade de qualquer entidade, pessoa ou grupo obter controle, nesse caso do Twitter, por meio da acumulação de mercado aberto, sem pagar todos os acionistas um prêmio de controle apropriado. O segundo homem mais rico, né, ou melhor, o homem mais rico do mundo, que é o Tesla, ganhou um concorrente nessa história, a Microsoft. Além de ter potencial financeiro para isso, a empresa fundada por Bill Gates tem demonstrado interesse em adquirir uma nova rede social, uma vez que ela tentou comprar o TikTok em 2020 por 50 bilhões e adquiriu o LinkedIn em 2016. Essa discussão aí está mexendo bastante com o mercado financeiro e as ações operam em alta. Então, o que aconteceu? Ele foi fazer uma oferta hostil, falou, eu compro e acabou. Isso foi avaliado lá pelo comitê. O que eles chegaram à conclusão? Não vai comprar sim, tem que refletir os direitos dos acionistas, e aí contra a oferta hostil você tem essa pílula venenosa. Então tá isso, as ações, quando ele anunciou, subiram, depois caíram e agora estão voltando a subir. Inclusive, vale dizer que a oferta dele pagava mais do que o valor de mercado em 54%. Isso porque ele anunciou na semana passada, na segunda-feira, que tinha comprado 9% do Twitter e se tornou a pessoa física com maior percentual. A pergunta que não quer calar, Sami, Twitter vale 43 bilhões e o TikTok vale 50 bilhões de dólares? O pessoal que respondeu a carta, que apesar de ele ser a maior pessoa física, tem um fundo lá da Arábia Saudita e tem um príncipe lá. E o príncipe falou, não, a oferta dele não é boa o suficiente. Então, na cabeça do maior acionista, disse que não vale mais. Mas a valor de mercado valeria menos, hein? Você verdade. Pegar todas as ações e multiplicar por quanto elas estão sendo negociadas, valeria menos. Bom, agora uma boa notícia aqui do Brasil. Começou a valer neste final de semana a bandeira tarifária verde da conta de luz. Até então, a bandeira em vigor era aquela de escassez hídrica, criada em setembro de 2021 para compensar o aumento de custo de geração de energia por conta da crise hídrica que o país enfrentava à época, que obrigou o acionamento de usinas térmicas que são mais caras e mais poluentes. Isso representava uma cobrança de R$ 14,20 a mais para cada 100 kWh consumidos. Vamos lembrar que a gente teve um problema grave de falta de chuvas há 2 verões, né? O governo foi obrigado a acionar as usinas térmicas, como eu disse, são mais caras e mais poluentes, porque são movidas a diesel, a gás e a carvão e, consequentemente, se foi repassado para a conta de energia através da bandeira de escassez hídrica. A boa notícia é que agora prevalece a bandeira verde. Nos próximos meses, nós vamos sentir na conta de luz, finalmente, uma queda do seu valor. Bom, passados 2 anos de pandemia, o comércio dá sinais de recuperação. Mas a inflação, como a gente viu, segue como uma grande vilã dessa retomada. Confira agora a reportagem do Daniel Lian. O comércio tenta se recuperar dos impactos da pandemia, mas a inflação é um dos grandes desafios. A alta dos combustíveis interfere diretamente no custo do frete e quem paga a conta é o consumidor. Por outro lado, as vendas online crescem e ajudam os clientes a buscarem valores menores. O assessor econômico da FEComércio, Guilherme Ditzi, considera o atual cenário, entretanto, desfavorável. Se você tem uma inflação muito elevada, o consumidor precisa de mais recursos para comprar o seu feijão, a cenoura, a batata, a cebola e vai ter que reduzir de outro lugar. E aí pode ser tanto no setor de serviço, mas também postergando uma compra de um eletrodoméstico, um eletrônico, um móvel, algo do tipo que você precisa de um planejamento. Houve um recorde de endividamento no final do ano passado. Das famílias com um limite ali da renda no seu consumo, tiveram que complementar a sua renda
através do crédito, sobretudo no cartão de crédito. Então, a gente viu muito consumo sendo estimulado através do crédito. O economista Guilherme Ditzi acrescenta que a recuperação seria mais robusta sem a guerra na Ucrânia. Ele cita o aumento do combustível, que traz impactos diretos e indiretos na cadeia produtiva. Ele está fazendo um transporte mais caro, porque o frete, o óleo diesel, ficou 25% mais caro em um mês. Então, não somente esse custo direto que o consumidor paga na gasolina, ele vai pagar no transporte, no óleo diesel que sai lá do interior de Minas e chega aqui até São Paulo. Então, o consumidor paga diretamente e indiretamente a esse aumento de preço na ponta e, evidentemente, vai reduzindo o seu poder de compra, vai tirando a sua confiança, vai tirando o seu conforto e, com isso tudo, a economia perde, porque se ele tem menos dinheiro para consumir, o comércio vende menos, demanda menos para a indústria e aí gira aquele ciclo da economia de forma negativa. O assessor econômico da FEComércio diz ser positivo o aumento de trabalhadores atuando como empreendedores individuais. Guilherme Ditzi lembra que a informalidade ajudou milhares de pessoas na pandemia. Houve uma expansão muito forte dos registros de MEIs, de microempreendedores individuais. Isso é muito importante, porque as pessoas vão buscando formas, já que o mercado de trabalho não te traz essa oportunidade, as pessoas vão buscando forma de ter uma renda extra ou até mesmo ter o seu trabalho principal. Sair daquela carteira assinada que tinha anteriormente e abre o seu próprio negócio, que é muito importante para o empreendedorismo. Guilherme Ditzi aponta que os pequenos empresários são fundamentais para a recuperação econômica. Na semana passada, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou que as empresas no varejo cresceram 1% em fevereiro. 2h57. É hora de conferirmos as principais notícias do mundo dos negócios com o nosso comentarista Bruno Meyer. Boa tarde, Sami. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a você que nos acompanha aqui no Headline News. A gente abre a semana para falar que a administradora de shopping centers, BR Malls, registrou aumento de vendas nos 3 primeiros meses de 2022. Houve uma alta de 5% no primeiro trimestre, se a gente comparar com 2019, ano anterior à pandemia de Covid-19, o que confirma a tendência positiva de uma retomada do setor de shoppings no Brasil. Na comparação com 2021, o crescimento foi de 59%. Em março, a companhia brasileira destacou que as vendas subiram 10% na base de comparação com 2019 e o aluguel de lojas subiu 37,5% no primeiro trimestre, também comparado com 2019. Para um efeito de comparação rápido, a Multiplan, que é dona de 20 shoppings, como Anália Franco e Morumbi em São Paulo, o Barra Shopping no Rio de Janeiro, ela divulgou recentemente dados positivos desse início de ano. Diz, por exemplo, que teve o melhor março da história, com vendas totais de 1 bilhão e 400 milhões de reais, uma alta de 20,6% se comparar com 2019. Segundo a empresa, o resultado se deve a uma melhora do desempenho dos lojistas e pelo fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados em diversas cidades do país. E mudando de assunto agora, a fabricante de peças Tupy informou nesta segunda-feira que o Conselho de Administração da companhia aprovou a aquisição da fabricante de motores e geradores MWM do Brasil. A MWM fabrica motores para empresas brasileiras, europeias e americanas de caminhões, ônibus e máquinas. O valor do negócio é de 865 milhões de reais e essa transação depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Luiz e Sami, é com vocês. Muito legal, né? O Bruno trazendo esse mundo dos negócios, tem tudo a ver também com o mercado financeiro. Agora, essa semana a gente deve ter mais índices falando aí sobre como estão os preços, a inflação, vai ter o índice do comércio exterior, tem o índice da variação dos aluguéis e tem o monitor do PIB também. Então, semana que promete aí vários indicadores
e sempre olhando se vão ou não aumentar as taxas de juros. Exato. Você comentou também no programa, Sami, sobre as ações da Petrobras caindo neste momento 1,1%, apesar da alta do petróleo no mercado internacional. Queda de 1,1%. Sim,